falando sério que não vinha, estamos aqui com o ex-prefeito Júlio César Ladeia, e aí nós vamos fazer uma pergunta dele que ele não vai ficar nem um pouquinho constrangido em estar respondendo, até porque eu já falei em off para ele, vou fazer essa pergunta, ele falou, ótima, essa vai ser uma ótima pergunta. Vamos lá, Júlio, fala um pouquinho referente aos contratos efetivados irregularmente entre o município e a OCIP. Não significa que seja irregularmente, né? É o que dizem. Só assim, na época, nós contratamos uma OCIP chamada CIAP, porque nós tínhamos trazido para Tangará da Serra, embora não funcione hoje, mas nós trouxemos e funcionava perfeitamente bem na época, o SAMU, que precisava de 7 médicos, 7 enfermeiras, 5 motoristas, vários técnicos, enfim, era um número, 27 ou 28 pessoas, para que o convênio pudesse ser assinado com o governo federal. Como nós não tínhamos capacidade de orçamento, o que é isso? O município pode gastar, no máximo, 54% do seu orçamento em salários, mão de obra. Com 51,33% do orçamento investido em salário, o Tribunal de Contas já manda um memorando dizendo tem que conter despesas salariais. Foi inventado em 1989, virou lei federal, de que o terceiro setor, chamado de OCIP ou OS, ambos perfeitamente legais, já que consta em lei, né? Existem leis para isso, pode ser contratado e você dilui os salários ali de uma outra forma e você pode atender com mais um serviço, que era o SAMU na época, de forma tranquila. E isso nós fizemos. O que pode ser questionado se foi licitado ou não foi licitado. Mas existe lei também que, dentro de validações documentais, você tendo uma certa capacidade, a empresa tendo uma certa capacidade, não precisa fazer necessariamente a licitação, desde que você tenha juridicamente aprovado, amparado juridicamente, porque eu não ia fazer um negócio sem ter uma consulta jurídica. Sim. Em tudo isso, só estou explicando isso para dizer que não foi de forma ilegal, foi amparado juridicamente e tudo mais. Nós contratamos o CIAP na época. O que aconteceu? Quando eu fui cassado em 2009, eu fiquei 3 meses e meio fora do cargo, fui cassado, depois eu voltei. Uma coisa inédita, acho que no Brasil, que até o Ministério Público Federal pediu a minha volta. Interessante, não sabíamos disso. Acho que pouca gente de Tangará da Serra sabe. O Ministério Público Federal pediu a minha volta para ver a sacanagem que fizeram aqui em Tangará comigo na época. Então, nesses 105 dias que eu fiquei fora, o então prefeito foi lá e cancelou o contrato com essa OCIP, dizendo que era para fazer economia. O dinheiro de prefeitura não é para guardar, é para investir no bem-estar social, no bem-estar da saúde, no bem-estar da educação, enfim, por aí em diante. Dizendo que faria economia. E contratou de forma irregular, atenção, Ministério Público, isso seria uma boa matéria para vocês. De forma irregular, 2 empresas particulares com fins lucrativos, de forma ilegal, que gerou, olha só, hein, uma coisa puxa a outra, gerou uma observação da CGU que nos mandou um comunicado na sequência. Eu assumi, mandou um comunicado dizendo que aquilo era ilegal, que teria que tomar uma atitude, podendo até contratar uma OCIP ou OS. Ótimo. Nós tentamos, fizemos
a licitação, deu vazia, aí fizemos uma contratação temporária por apenas 2 meses, né? Um contrato com a OCIP Ideias, e daí essa OCIP, nós faríamos um concurso de projeto no mês de dezembro, foi exatamente no dia 15 de dezembro que eu acidentei e fiquei tetraplégico, e aí não foi feito esse concurso de projeto, e aí veio uma série de outros problemas e tal, e aí todo mundo sabe o que deu. Enfim. Mas da minha parte... Tinha uma gestão que iniciou-se um processo, né, que é o houve teu uma caso, mudança houve uma mudança indevida. E depois dessa mudança, você voltou ao poder, onde já tinha deferido, então, da gestão passada, ou melhor dizendo, ele estava incompleto, não poderia ser daquela forma, e aí você levou toda a fama? Enfim, aí eu acabei ficando com uma fama que vai ser esclarecida no tempo certo. Há uma má vontade, né? Sim. Eu estou doido para ser julgado nesse processo, porque aí vai ter que aparecer as verdades. Eu espero que esse processo seja julgado logo. É interessante. É isso que nós gostaríamos de estar, assim, ouvindo atentamente umas respostas que a gente não tinha. A gente só tinha o quê? Uma verdade imposta por uma TV, por uma rádio, por um jornal. E aí a gente não pergunta quem é dono do jornal, quem é dono da TV e quem é dono da comunicação. Então, o nosso programa é um programa um pouco mais assim, digamos, livre. É um programa para você repensar e nas falas de alguém que foi... Eu tomo como armação, né? Eu não sei vocês, mas eu tomo com armação porque eu conheço bem política e eu adoro estar, né, sempre fazendo parte dela, de uma forma ou de outra, mais positiva. Então, vamos lá, mais uma perguntinha para o Júlio César, né? Teve muita gente da sociedade com poder por trás de você, ou algo parecido, ou você foi sozinho? Como candidato, alguma coisa Sim, assim? Candidato. Bom, todo mundo sabe, na época eu não consegui formar nem a minha chapa de vereadores. Foram eu e mais 12. Porque nós tínhamos, para formar 20 candidatos a vereador, nós podíamos ter, ou 40, né, alguma coisa assim, nós conseguimos 12 apenas. E foi assim, sem cartaz, sem santinho, sem carro de som. Foi assim que nós ganhamos a eleição em Tangará da Serra. Ah, que interessante. Viu? A política também pode ser feita dessa forma, exatamente como ele colocou, né? Com força de vontade, querer fazer, tem sem fazer com chaves. Tirar os coronéis, gente, que coisa maravilhosa. Eu vim de uma cidade que imperava lá os coronéis, né? Às vezes impera Barra ainda, do Garças. Não, mas mudou muito. Barra do Garças? Barra do Garças, né? Tem ainda coronel. tem. Tem coronel, tem conselheiro coronel e assim vai. Então, vamos dar continuidade. E aí eu queria perguntar, assim, aquelas famosas rapidinha, né? De pergunta, vamos lá. né? Vamos falar da sua família linda? Vamos. Seus filhos maravilhosos, né? Você tem 2 filhos? Eu tenho 4 filhos, agora eu tenho um neto. Um netinho de 2 aninhos. E tenho 2 filhinhos que moram comigo, né? São 2, o Júlio César e o José Gabriel. Lindo. E o amor? Esse parou. Deus sempre foi maravilhoso comigo. Um dia eu pedi assim, Deus, me dê, porque eu vinha de 3 separações, né? Sim. 3 casamentos não deram certo. E eu pedi assim um dia, Deus, me mostre alguém que eu possa fazer feliz, que me faça feliz. Aí trouxe. Trouxe a Karen Patrícia dos Reis, mulher maravilhosa. Lindo isso. E que graças a ela eu posso dizer assim, que eu estou mais vivo do que antes. Que bom, fico feliz por você. Amizade. Amizade está bem, tranquilo. Está tranquilo, né? Tranquilo. Não afastou tanto, né, Júlio? Trouxe até mais, né? Não, os amigos que eu tinha continuam né? os mesmos, né? Que bom. Embora não são
não são assim, não é toda hora que a gente está se falando, Sim. mas todos eles sabem que tem em mim um grande amigo e eu sei que tenho neles grandes amigos e amigas também. Não é a hora que, não é só se vendo toda hora que significa que seja amigo. Tá certo. Tangará da Serra, como é que você vê hoje, futuro? Para mim é importante a sua opinião, até porque você esteve lá e você conhece mais que ninguém essa gestão pública. Eu não gostaria de falar, mas não vou falar. Ai, estou apreensiva. Tá, política, volta? Não. Nunca mais? Presidente da República só. Mudança. Vamos falar em relação à mudança? Fala dos seus projetos futuros. Parece que vai escrever um livro? Eu já falei um aqui, 2022, saí presidente da República. Na realidade é assim. Eu estou trabalhando. Sim. Eu estou fazendo um projeto da minha vida que surgiu em 1993, portanto há 21 anos atrás. E que eu nunca parei para fazê-lo. Eu tinha muitas responsabilidades, né? Eu cuidava de algumas emissoras, depois gerente, enfim. E eu ganhava muito bem também, então não dava para parar para aquele projeto. O dia, vai ficar no ar aí, mas o dia que eu fui afastado, da forma mais covarde que se possa imaginar, tanto que depois a justiça demorou 1 ano para dizer que aquilo não podia, que estava tudo errado, mas julgaram e disseram que estava errado. Mas o povo não ficou sabendo, então? Eu acho que eu nem falei isso para ninguém, mas 1 ano depois eu fui notificado, olha, você não deveria ter sido afastado naquela ocasião. Foi ilegal. Tudo bem, já passou. Mas naquele dia, eu sentei na frente do computador, lembrei do meu projeto de quase 20 anos atrás, naquela ocasião, isso foi 2011, e pensei assim, essas pessoas não me merecem. Deixa eles fazer o que querem, não vou ficar correndo atrás de justiça, para lá, para cá, aquele brigueiro entra, sai, grita e xinga e tal. Eu fiquei quietinho, sentei, escrevi as 4 primeiras linhas e aí eu entrei num outro mundo que eu estou construindo até agora, trabalhando com muito afinco, Tenho trabalhado das 7h30, 8 horas da manhã, até meia-noite, 1 hora da manhã, porque eu estou construindo uma coisa, não para mim, né, mas que eu tenho absoluta confiança e certeza que vai ajudar muito a mudar muito o Brasil. Senhor, que interessante. É isso que eu falei que eu vou te contar aqui no programa ainda. Ano que vem já dá para começar a falar. Que bom. Eu vou ficar na expectativa. Mas, olha, falando sério com o Nilvinha, esse programa é justamente isso. É trazer, eu não digo como desabafo, mas dizer algumas verdades que as pessoas não conseguem enxergar. É verdade. Tem muita gente anônima em Tangará da Serra, né, que fez tanta coisa bacana e está aí, ninguém conhece. Ninguém sabe dos projetos. Existem tanta mentira que prospera e tanta gente bacana que fez tanto por essa cidade que às vezes fica aí anônimo, né? Então é interessante, de repente, ter um programa que abra essa porta para isso. Eu fiquei muito tempo sem falar, sem ser procurado para dar uma entrevista nem nada, até porque a minha verdade, ela incomoda muita gente, ela desmente muita gente, desmente muita coisa. E eu me sinto privilegiado de ter sido convidado por você, obrigada. Agradeço muito. Né? Eu que agradeço. Embora o interesse não era nem vir ouvir falar sobre política, ou desabafar de alguma coisa, não era essa a intenção, mas acaba surgindo as perguntas e a gente acaba entrando nisso. Tem que respondê-las, né? Mas eu quero dizer que eu continuo respeitando muito a justiça e aguardando a justiça de verdade, né?
admirando o trabalho investigativo do Ministério Público e achando bom no aspecto de que isso vai ser a carta de alforria para mim, né? Que eu sou o homem mais investigado da história do Tangará da Serra. E lá na frente eu vou poder dizer, tá vendo? Graças a Deus estou livre. Agradeço muito ao seu convite. Eu que um beijo agradeço aos telespectadores e até uma próxima oportunidade aí. Eu que agradeço, Júlio. Eu estava assim... Nossa, eu juro para você que eu ensaiei muito para poder ligar para você. Eu tinha aquele receio. Não, ele não vai aceitar, ele não vai querer falar nada. Aceito, falo com qualquer repórter que queira sua irmã, falar. Você sabe que sua irmã e eu somos amigas, né? Sei. Aí eu liguei para a Vânia falou, claro que ele vai adorar. E o programa é justamente para isso. Eu também não estava com essa intenção de nós levarmos esse lado para a política, mas para deixar bem claro o que a outra televisão, outros programas contam suas verdades totalmente diferentes. E esse programa foi exatamente isso. Esse aqui é gente que faz a diferença. E queira ou não, você fez a diferença sim. Tá aí, gente que faz, que fez e ainda vai fazer a diferença. E ele ainda coloca, a diferença não vai ser só em Tangará. Ele acha que vai contribuir por uma massa muito maior, quem sabe um Brasil. Falando sério com o Nilvinha,